é para adorar Ele, é para exaltar Ele. Tenha certeza e a convicção que você não veio neste lugar em vão. Tenha certeza que Deus lhe trouxe a esse lugar para assim juntos estarmos adorando, exaltando o nome do Senhor. Estamos na última lição, né? A lição é a 13ª, né? A última lição do terceiro trimestre. Já na semana que vem vamos entrar na lição nova. As revistas já estão aqui, né? Então você que quer fazer parte, você que quer estudar a palavra de Deus, você que quer aprender mais do Senhor, nos procure para que você possa adquirir a sua revista, para que você possa estudar um pouco mais a palavra de Deus. Falaremos acerca do apóstolo Paulo, né? Então, iremos aprender muito como um homem, né, que viveu aqui na terra como eu e você, sofreu, né, as perseguições, as lutas e combateu um bom combate, né? Então, iremos aprender bastante. Então, hoje, para encerrar, nós vamos falar sobre o cativeiro de Judá, como nós falamos na semana passada, né? Que Deus assim poupou um tempo durante o reinado de Josias, Judá, que capital é Jerusalém. Deus poupou por causa do coração, da boa vontade de adorar e de buscar a Deus. O rei Josias teve, né? Mas Deus falou que após o reinado de Josias, o decreto já havia sido decretado por Deus que eles seriam levados a cativos. E vamos ver a resistência do rei Zedequias aqui, né? Durante a ordem de Deus, falada, apregoada por um longo tempo do profeta Jeremias. Jeremias vinha falando, se entrega aos caldeus, se entrega aos babilônios, é melhor você se entregar, Deus vai poupar a vida de você, né? E não foi assim que ele fez, né? Então, por desobediência, a gente vai ver as consequências que ele sofreu e a sua casa sofreu por desobedecerem à palavra de Deus. Então, hoje nós também, como das outras vezes, nós aprendemos com os erros, com os acertos. Hoje a gente vai aprender também com o erro, né? Para não fazer o mesmo que esse rei fez. Então vamos falar sobre o cativeiro de Judá, né? Texto áureo, você está com a sua revista aí, você pode abrir. Tivemos um probleminha ali no computador, né? Então por enquanto não vai dar para colocar aqui no telão, mas você que tem a sua revista, por favor, abra conosco e vamos ler o texto áureo junto no 3. Vamos lá? 1, 2, 3. Textual. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Segunda Crônicas 36, versículo 16, né, irmãos? Eles zombaram tanto dos profetas de Deus, zombaram tanto dos mensageiros que Deus havia enviado, que Deus havia mandado entregar mensagens, né? Que o cativeiro iria acontecer, né? Graças a Deus, que o cativeiro ia acontecer, que eles seriam levados ao cativo, mas eles não deram ouvido, eles não se arrependeram dos seus pecados, eles continuaram andando pelos seus próprios caminhos, né? E a gente sabe que dura coisa é quando a gente desobedece à lei de Deus, quando a gente desobedece à ordem do Senhor, à palavra do Senhor. Aqui a gente vai ver, e nós vimos aqui durante esta lição, né, sobre o reinado aqui de Israel, né,
como Deus veio poupando e veio tendo misericórdia. Mas aqui já o furor de Deus já estava no limite, né, irmãos? Porque Deus já havia enviado vários profetas. Deus já havia falado por diversas vezes, através dos reis, através dos sacerdotes. Mas chegou um tempo que, para que Deus não pudesse perder, né, o povo de Judá, como também Deus perdeu o povo de Israel, nós estudamos a parte do norte, né, que eles não voltaram do cativeiro. Deus achou melhor, necessário entregar na mão dos inimigos, né? Então, não é que Deus ele perdeu, Deus não perde uma batalha, Deus não perde uma batalha. Só a irmã que deu glória a Deus, irmão. Eu estou dizendo que Deus não perde uma batalha. A sua batalha, a batalha que você está enfrentando, se você está com Deus, creia, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A vitória, ela é certa, ela é garantida. Tenha certeza, como o apóstolo Paulo disse, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo os seus propósitos. Tem essa parte também, né? Então, irmãos, a gente vai ver que mesmo sendo levada ao cativo, mesmo Deus permitindo, era propósito de Deus. Então a gente vai ver que em tudo Deus tem propósito. A gente vai ver que mesmo Deus entregando na mão dos inimigos, Deus lhe fez promessas, queria restaurar, queria mudar a sorte, queria tirar eles do cativeiro, e eles seriam bem-aventurados, aleluia. Então a gente vai ver o tamanho amor de Deus com o povo dele, tamanha misericórdia de Deus com o seu povo, mesmo sendo desobediente. Mas Deus vai permitir algumas dores, Deus vai permitir algumas lutas, algumas provas, para que o povo pudesse voltar a buscar a Ele. Verdade prática: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Então, as suas atitudes hoje, irmãos, vai refletir o seu futuro lá na frente. Como nosso pastor ele sempre fala, não tem como você plantar batata e querer colher maçã. Então, a atitude que você tiver hoje de buscar, a atitude boa que você fizer hoje para Deus, lá na frente você vai colher um fruto. Mas se você também plantar coisas ruins, desobediência, rebeldia, malcriação, pode ter a certeza que essas consequências também virão sobre você. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia também diz que bem-aventurado é o varão que anda segundo a palavra do Senhor, que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas antes ele tem o seu prazer. Qual é o seu prazer? Está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Então, se você tiver um prazer em cumprir, em obedecer a palavra, você pode ter a certeza, irmãos, você vai passar por luta, você vai passar por adversidade, mas em todas elas, a mão de Deus vai estar com você. Em todas elas não vai te faltar provisão, em todas elas não vai te faltar manifestação do poder de Deus. Você pode passar como aqueles jovens passaram, mesmo obedecendo a palavra de Deus. Eles passaram dentro daquela fornalha, mas Deus não permitiu que o fogo lhe queimasse. É Deus dizendo para mim e para você: seja obediente, ainda que você tenha que passar pelo fogo, eu não vou deixar o fogo te queimar, eu não vou deixar chama nenhuma arder em ti. E foi isso que aconteceu com aqueles jovens que obedeceram, cumpriram, não se dobraram diante daquelas imagens, não se dobraram mesmo
sendo levados a cativos, eles não se dobraram. E as suas atitudes, lá na frente, hoje a gente ouve falar do testemunho da vida daqueles homens. Então, quais são os testemunhos que você quer que ouçam de você? Porque nós temos falado que nós somos a carta de Deus aqui na terra. Nós somos a história que Deus está escrevendo para esse mundo ouvir. Então, qual é o testemunho que, quando você daqui a alguns anos partir para a glória, vão contar de você? Porque nós vimos aqui vários reis que começaram bem, tiveram um início de um reinado bem, mas por vaidade, mas por esfriamento espiritual, por deixar se perder o livro, a palavra que nós falamos aqui na semana passada, o livro foi achado, graças a Deus, mas por muito tempo o livro andou perdido dentro da casa de Deus, o esfriamento. E não é isso que Deus quer para nós. Deus não planejou um futuro desse para você. Não era isso que Deus queria para o seu povo. Nunca foi. Desde os Gênesis a gente vai ver que a todo tempo Deus queria falar, andar com o homem, se comunicar, ter uma amizade, ter um relacionamento, fazer o homem viver uma vida bem, uma vida frutífera. Mas por o homem achar, não, eu já sei. Não, eu sei das minhas escolhas, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei muito bem, pastor, eu sei muito bem, missionário, o que é que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer. E não consulta a Deus. Foi isso que aconteceu com muitos reis. Decidiram andar pelos seus próprios caminhos, pelas suas próprias vontades. E quando nós optamos a escolher, a andar pelos nossos próprios caminhos, pelos nossos próprios desejos, pelos desejos da carne, irmãos, lá na frente a gente vê as consequências. E aqui a gente está vendo as consequências de erros que os reis estavam cometendo. E agora eles vão perder aquilo que é de mais sagrado, que é o quê? O templo, que naquela época era onde o lugar que eles se comunicavam com Deus. Era o lugar onde eles entravam para sentir a presença de Deus, para ser tocado, para chegar até aquele lugar e para que Deus pudesse perdoar os seus pecados, para que Deus pudesse ouvir as suas orações. Vamos ver a história. Ponto central: a justiça de Deus é aplicada àqueles que insistem em permanecer em seus erros. Então, irmãos, tenha certeza que a justiça de Deus, ela vem. A justiça de Deus, ela vem. E há quem diga aí que Deus tarda, mas não falha. Não, Deus não tarda. Deus chega no momento certo. Deus dá oportunidade para a pessoa se arrepender. Deus dá oportunidade para a pessoa mudar. Deus dá oportunidade para a pessoa se aquebrantar. Mas quando Deus vê que a pessoa realmente não quer mudar, não quer mudança, Deus entra com a sua justiça. Então vamos para a leitura bíblica em classe, que está em 2 Reis, capítulo 24, versículo 18, 19, 20, e 2 Reis 25, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Hamutal, filha de Jeremias de Líbana. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. É o rei,
o rei fez o que era mal, conforme tudo quanto fizera Joaquim, Jeoaquim, tá? A gente vai ver também que houve um outro rei chamado Joaquim, esse é Jeoaquim. Pois assim sucedeu, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. E sucedeu que no ano 9 do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram-se contra ela tranqueiras ao redor, e a cidade foi sitiada até a 1/10 ao ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da companhia. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e os alcançou nas campinas de Jericó. E todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e fizeram subir o rei da Babilônia a Ribla, e procederam contra ele. E os filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos a Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram à Babilônia. Irmãos, se você ler a história de Jeremias, o livro de Jeremias, você vai perceber que Deus havia usado o profeta Jeremias para que o rei Zedequias se entregasse aos caldeus, a Nabucodonosor. Porque se ele se entregasse aos caldeus e a Nabucodonosor, o profeta Jeremias falou para ele assim, ó, Deus, por misericórdia, falou através do profeta Jeremias, se você se entregar, eu vou poupar a sua vida. Se você se entregar, eu vou poupar a sua vida. Deus usou o profeta Jeremias para falar com ele. Só que a gente leu aqui na leitura bíblica, no texto áureo, olha o que diz 2 Crônica 36, porém zombaram dos mensageiros de Deus, e desprezaram, eu estou todo arrepiado aqui, irmão, e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o povo, que mais nenhum remédio houve. Ah, irmãos, dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Não tem remédio. A Bíblia fala isso, que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta também que Deus fecha, ninguém abre. Deus havia enviado mensageiros, dizendo, Zedequias, se entrega. Zedequias, é melhor você se entregar. Só que eles zombavam. Eles zombavam dos profetas, eles zombavam dos mensageiros. Eles desprezavam, faziam pouco caso. Que Deus que nada. Que vai acontecer cativeiro nada. Que vai vir Nabucodonosor que nada, irmãos. Quantas pessoas têm zombado dos profetas de hoje?
Quantas pessoas não querem dar mais ouvido ao que Deus vem falando? Quantas pessoas desprezam os ungidos de Deus? E foi isso que aquele homem fez. E a gente vai ver, irmãos, as consequências de não dar ouvido à voz de Deus. Olha o que aconteceu, que a gente leu. Porém o exército dos caldeus o perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou, e tomaram o rei, e fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, e procederam contra ela. Aí sabe o que acontece, irmãos? Quando eles pegam o rei Zedequias, aí o rei Zedequias, ele transmite a mensagem ao rei da Babilônia. Ele fala assim: olha, calma aí, o mensageiro de Deus me disse. Aí o rei fala: mas o que o mensageiro de Deus te disse? Que quando vocês chegassem até aqui, vocês poupariam a minha vida. Aí o rei falou assim: é mesmo? Foi isso que o mensageiro te falou? Foi. Só que o rei Zedequias deu ouvido? Ele se entregou? Não. A gente viu aqui no início, ó, que Zedequias se revoltou, versículo 20, Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. Irmãos, era decreto de Deus, eles seriam levados a cativo, e decreto de Deus ninguém muda, decreto de Deus ninguém pode revogar. A Bíblia diz, Isaías 43:13, antes que houvesse dia, eu sou, ou eu era, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, diz o Senhor. Operando eu, quem impedirá? Irmãos, quando Deus decreta alguma coisa, quando Deus estabelece alguma coisa, que Satanás pegue as suas bagagens e saia da frente, diante do decreto de Deus, porque se ele não sair, Deus esmagará ele com os seus demônios, Deus o queimará ele, porque Deus é Deus. Se Deus decretar a sua vitória hoje, irmãos, ninguém pode impedir. Se Deus decretou hoje a mudança da tua vida, a mudança da tua história, uma transformação, uma restauração, uma porta aberta, a cura, um milagre, ninguém pode impedir. Porque agindo Ele, quem impedirá? E era isso que Zedequias não entendeu. Ele achou que poderia fugir das mãos do juízo, do decreto de Deus. E o Salmo 139 fala isso. Se eu subir ao mais alto céu, lá tu estás. Se eu descer às mais profundezas do abismo, lá também tu estás. Então não tem como você fugir. Aonde você estiver, a presença de Deus te alcança. Seja no alto, no monte, ou seja no vale. Ou seja, aleluia, aonde você estiver, irmãos, não vai faltar a presença de Deus. Não vai faltar. A presença de Deus vai estar lá. E olha o que aconteceu por ele desobedecer, por ele não dar ouvido à voz de Deus. Olha o que diz,
Versículo 7, e os filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos. Irmãos, que coisa triste. Eu nem imagino uma coisa dessa. A última visão de Zedequias foi ver os seus filhos sendo degolados. E após ele ver seus filhos sendo degolados, sabe o que fazem? Cegam os seus olhos, amarram ele. Então olha a consequência, irmãos, de um homem que poderia fazer o que era reto, se entregar, né, ao rei, conforme os mensageiros havia sido enviado por Deus a avisar. Mas por desobedecer, ele vê a morte dos seus próprios filhos, e ele mesmo ficou cego. Vazaram os seus olhos e o ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram à Babilônia. Versículo 8, e no 5º mês do 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do... Queimou o que, irmãos? E queimou a casa do Senhor, e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas grandes igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. Então, a cidade foi sitiada, irmão. A cidade foi atacada, a cidade foi tomada pelos caldeus, pelos babilônios. Eles arruinaram com Jerusalém, atearam fogo nas cidades, nas casas, e o pior, o templo sagrado, os instrumentos de música, os utensílios de dentro da casa de Deus foram levados, aquilo que eles tinham de mais sagrado, aquilo que era de mais importante para eles, eles perderam. Mas também a gente vai ver, irmãos, que eles perderam tudo isso, mas não perderam a glória de Deus. A gente vai ver que tamanha foi a atrocidade do rei Nabucodonosor naquela cidade, fazendo tudo aquilo, mas dentro daquele cativeiro, Deus lhe fez promessas. Dentro daquele deserto, Deus revelou a sua glória. Deus se mostrou que olha, foi necessário. Foi necessário eu corrigir vocês. Vamos para a lição. Eu já vou terminar hoje. Vou ser bem simples, é o resumo, né, do que nós falamos também, e agora o cativeiro de Judá. A gente vai ver aqui, ó, a introdução, ó, a final do reino de Judá foi protagonizada por 4 reis: Joacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Jeremias participou desses 4 reinados, irmãos, aqui. É por isso que ele é considerado um dos profetas maiores, foi pela sua durabilidade. A gente vai ver outros profetas menores como Ageu, né? A gente vai ver outros profetas que viveram pós-cativeiro. Jeremias não, Jeremias, Ezequiel, são homens que viveram assim anos durante reinados, né?
avisando, foram mensageiros, né? Isaías anunciou muito o Messias, é chamado profeta messiânico. Jeremias anunciou os 70 anos, né, do cativeiro. E Ezequiel viveu também lá dentro. Ezequiel viu a glória de Deus. A gente vê isso, irmão. Eu amo o livro do profeta Ezequiel. Deus me dá assim coisas tremendas dentro daquele livro do profeta Ezequiel. Ele vê no capítulo 1, no capítulo 2, você pode ler, ele vê a glória de Deus dentro do cativeiro. Ou seja, eles perderam tudo, mas Deus estava dizendo: por misericórdia ainda, eu estou com vocês, eu vou mudar a sorte de vocês. A gente vai ver isso aqui. Tópico 1, o declínio espiritual de Judá. Os profetas do Antigo Testamento foram unânimes e incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e dos líderes das nações. Todos foram taxativos em dizer que aquelas vindicações, especialmente contra o pecado e de idolatria, já estavam excedendo as medidas de Deus, né? Então a gente vê que Deus estava enviando o profeta para que pudesse haver um arrependimento, haver uma mudança, né? Previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. O ministério de Jeremias foi o mais importante desse período. Ele iniciou suas atividades proféticas no reinado de Josias e deu continuidade durante os 4 reinos seguintes. Esses 4 que eu li aqui agora: Joacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Então ele iniciou em Josias, que nós estudamos na semana passada. E aqui a gente está falando do último rei, que é o Zedequias. Mas antes de Zedequias houve esse daqui: Joacás, após Josias, depois veio Jeoaquim, e depois veio Joaquim, e o último foi Zedequias. Jeremias viveu dentro desse período. Então olha, irmãos, que período difícil que Jeremias viveu, né? A gente vai ver depois você pode ler também. Enquanto eu estudava um pouco isso aqui, né, se a gente ler o livro de Lamentações, a gente vai entender o que o profeta estava sentindo, que ele avisava o povo, mas o povo não dava ouvido, o povo não atentava. No tempo desse grande profeta, havia muita discórdia e confusão sobre o que era a verdadeira e a falsa palavra de Deus. Por isso, precisamos estar atentos. Quem está aqui no culto, irmão? O pastor acabou de falar, fica ligado. Por isso, precisamos estar atentos para discernirmos a palavra do Senhor. Ao advertir o povo sobre os pseudo-profetas, Jeremias o fez de modo tão peculiar que parece estar se referindo aos falsos profetas dos nossos dias, irmãos. É verdade ou não é? Quantas falsas mensagens a gente ouve? Quantos falsos profetas aí, irmãos, a gente vê? E como Deus usou o pastor, se a gente não tiver um discernimento espiritual. Porque aqui houve vários profetas que veio. Ananias, não, vai ser 7 anos. E Jeremias estava falando, 70. Vai vir um monte de gente, irmão. Infelizmente, que isso, irmão, aqui no altar vai vir, irmãos. E se a gente não tiver o ouvido aguçado para ouvir
se a gente não tiver ligado ao Espírito, para que o Espírito possa testificar aquela palavra, aquela revelação, aquela doutrina, aquele entendimento, aquela visão, irmãos, a gente vai ser levado. Mas se você estiver ligado, se você comer da palavra, se você buscar o entendimento, se você se revestir, se você pedir a Deus, Deus, dá-me o discernimento, Deus, eu preciso ouvir a tua voz, você não vai ser enganado, você não vai ser enganada, irmãos, porque Jesus falou que muitos virão em meu nome, e Ele falou, olha, expulsarão demônio, vão curar os enfermos, vão fazer sinais e maravilhas. Mas se você, irmãos, não tiver alicerçado na palavra, você vai ser levado por esses, que naquele grande dia Jesus vai falar assim, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Imagina, irmãos, você está na igreja achando que está fazendo certo, mas está sendo enganado. É por isso que o livro de Oséias, ele fala que o povo perece, porque falta conhecimento. E o que é esse conhecimento? É de conhecer muito a Bíblia, é de conhecer as mais profundas revelações, não é conhecer a Deus. Claro que você vai conhecer a Deus, em primeiro lugar, através da palavra, mas se você não tiver um relacionamento com o Deus da palavra, meu irmão, isso aqui vai ser como um livro qualquer que você estiver lendo. Porque você precisa conhecer o Deus da palavra. Não basta você conhecer a palavra de cós salteado, porque há quem diga que o diabo ele conhece a palavra de frente e verso. Mas se você não praticar ela, irmãos, de nada adianta. Se você não tiver um relacionamento com Deus que deixou o livro, a bússola para você, de nada adianta. Nós precisamos buscar esse relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus, para discernir os espíritos, para discernir os falsos dos verdadeiros, para discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. 3 motivos que levaram Judá ao cativeiro. Pulando aqui embaixo, depois de Miqueias, diz assim, além da idolatria, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus, derramamento de sangue inocente, cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social, não observaram o descanso do sabático e ainda mataram muitos dos seus profetas. Olha isso, irmãos, como que eles estavam, a situação que eles se encontravam. Eles não respeitavam o sábado de Deus, eles mataram os profetas que Deus enviava, matavam sangue inocente, matavam pessoas inocentes, derramavam sangues inocentes. Então tudo isso trouxe o furor de Deus. A situação de Judá é uma triste realidade para o povo que recebeu tantas profecias, avisos e oportunidades de arrependimento, mas decidiu pela apostasia. Ao olhar para a história de Judá, cultivemos o sentimento de humildade em nosso coração, para que o temor a Deus nos previne de toda a apostasia. Andar com Ele é a melhor maneira de remover os obstáculos da alma que nos atrapalham da nossa caminhada com Cristo.
Irmãos, Deus ama tanto a mim, Deus ama tanto a você, que Ele nos adverte. E era isso que Judá não entendeu. Deus amava tanto eles, que Deus estava advertindo eles, levando eles ao cativeiro. Mas eles não quiseram receber. E quantos hoje, irmãos, não querem receber uma palavra dura? Quantos hoje não querem receber a advertência de Deus? Quantos hoje não querem ser chamados a atenção por Deus, pela sua liderança? E você está vendo aqui o exemplo daqueles que não dão ouvido a Deus, e aqueles a quem Deus manda falar. A gente vai perceber, irmãos, que Judá estava vivendo uma situação caótica. A cidade estava cercada, as crianças com fome, ao ponto das mães terem que comerem um filho no dia seguinte, elas terem que dar o outro filho para comer, a ponto deles comerem esterco de pombo, de bois, por não derem ouvido a Deus. Irmãos, estamos vivendo um exemplo aqui a não ser cometido. Por favor, se Deus está te advertindo é porque Ele te ama. Se Deus está te corrigindo é porque Ele tem um carinho enorme por você e Ele não quer te perder. Porque o Pai Ele só corrige aquele que ama, irmãos. Se Ele não te amasse, Ele deixava você viver pelos seus próprios caminhos e não te avisava que você está caminhando por caminhos tortuosos, que vai te levar ao abismo, que vai te levar à morte, que vai te levar à perdição. Mas porque Ele te ama tanto, Ele está dizendo: não vai por esse caminho, meu filho, não toma essa atitude, minha filha. Cuidado, meu servo, cuidado, minha serva, atente para a minha palavra, dê ouvido aos meus profetas. E às vezes vamos para casa entristecido, aborrecido, a palavra não foi boa, o pastor está de marcação comigo, a irmã está de marcação comigo, o irmão está me perseguindo. Mas é Deus querendo chamar a nossa atenção para um futuro brilhante, porque Ele está vendo que a gente está caminhando, muitas das vezes, para o abismo. E Deus, irmãos, Ele corrige. Deus, Ele corrige. Ao olhar para a história de Judá, cultivemos o sentimento de humildade em nosso coração, irmão, para que o temor a Deus nos provina de toda a apostasia, o abandono da fé, a obediência à palavra de Deus, irmãos. Andar com Deus, é a melhor maneira de remover os obstáculos da alma que nos atrapalha na caminhada cristã. Andar com Deus, irmãos, o que eu falei é ter um relacionamento com Deus da palavra. 2, a obstinação de Zedequias e a sua queda. Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu
bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava, e por sua própria conta resolveu não dar ouvido à voz do profeta Jeremias. Está lá, ó, Jeremias 38, você pode ler depois. Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias, ó, e até tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos, mas Jeremias, como homem de Deus, não se deixou corromper, antes proferiu toda a palavra do Senhor. Irmãos, que Deus levante Jeremias, que Deus levante Jeremias nos nossos dias. 2. Surdos aos avisos dos profetas. Jeremias advertiu o rei Zedequias dizendo que caso se rendesse à Babilônia, sua integridade seria preservada. Todavia o rei não deu ouvido ao profeta, razão de acontecer o que estava previsto. O poderoso exército babilônio invadiu, destruiu Jerusalém. Zedequias e o povo de Judá estavam tão confiantes em sua religiosidade. Irmãos, isso aqui é um perigo, irmãos. Isso aqui é um perigo. Quando você acha que você tem a sua opinião formada, você acha que é o dono da razão, você acha que você está certo e todo mundo está fora da visão? Não. É isso aqui, é isso aqui. Cuidado, irmãos. Isso é um perigo. Por isso que a gente tem que ter o ouvido sensível ao ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus está querendo te livrar de alguma coisa. Não passa por ali. Mas você diz, não, passo todo dia por ali, já é caminho meu. E Deus está falando, não passa, não vai assim. Não vai por ali, meu filho. Muda a sua rota hoje. Não passa por ali não, não vai para lá não. Não, eu vou. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Cuidado, irmãos. Há um perigo. Há um perigo. Zedequias e o povo de Judá estavam tão confiantes em suas religiosidades e escolha divina em relação às demais nações que nem pensavam na hipótese de serem quase aniquilados. Eles nem pensavam ao ponto de achar que Deus estava apoiando e se agradando das suas atitudes. Então cuidado, irmãos, cuidado, né? E aqui a gente vê que Deus, Ele entregou o seu povo. Deus permitiu, irmãos, que Judá fosse levado ao cativeiro. Não porque Deus, Ele é um Deus fraco, não. Deus não perde uma batalha. Deus não perde uma guerra. Mas Ele entregou Judá na mão de Nabucodonosor. Ele entregou. Se Ele não quisesse, irmãos, Ele fazia o povo ganhar aquela peleja. Ele derrotava aquele grande e poderoso exército de Nabucodonosor com um só anjo, como Ele fez com Ezequias, lembra? Que um anjo só matou mais de 180 mil. Mas Deus entregou, irmãos, porque Deus tinha propósito. Deus tinha propósito em levar o povo ao cativeiro. E o propósito de Deus era a restauração. Lembra que nem Jeremias às vezes vai entender, Deus vai levar o profeta lá, dentro da onde, irmãos? Então Jeremias desce aonde? Quem lembra? A casa do oleiro.
Aí o profeta desce lá. Aí está lá, ó, o oleiro trabalhando sobre as rodas, naquele vaso. O vaso cai, se quebra. Esse era o propósito de Deus, restaurar. Aí o oleiro vai, pega o vaso que se quebrou, o mesmo vaso, o mesmo barro que estava ali no chão, arruinado, quebrado, que aparentemente não servia mais para nada, mas para o oleiro servia. Quem olhava não tem mais jeito, está derrotado, é um povo destruído, está um caco, não serve para nada. Aí Deus faz o profeta contemplar aquilo ali, o oleiro pegando aquele barro, colocando naquela roda e fazendo um vaso novo. Oh glória! Aí Deus fala para o profeta assim, viu? Não poderei eu fazer de Israel como fez esse oleiro com esse barro? Deus tem propósito, irmãos. Se Deus está te advertindo, se Deus está te corrigindo, se Deus está te advertindo, é porque Deus tem propósito. Essa luta tem um propósito. Esse deserto que você está enfrentando tem um propósito. Deus quer te ensinar. 3 para a gente terminar. Jerusalém é cercada e levada a cativo. Lá embaixo, ó, o templo sagrado erigido há 380 anos foi saqueado, destruído e queimado. A glória de Israel se foi. Era aquilo que era de mais sagrado, como eu já falei aqui, irmãos. Era aquilo que era de mais sagrado para Israel, era o templo. Eles perderam o templo. Mas o que me chama a atenção quando eu estudava isso é que eles perderam o templo, mas não perderam a glória de Deus. Lá em Ezequiel você vai ver Deus se manifestando através de rodas, através de carros de fogo. Ezequiel está lá no rio Quebar, juntos aos cativos de Babilônia. O céu se abre para Ezequiel, irmão. Porque às vezes a gente acha que está na prova, que está na luta, que Deus não vai falar. Deus fala todo o tempo. Claro que Deus também fica em silêncio. Mas às vezes Deus está abrindo os céus, mas você só está olhando para o lugar que você está. Estou na prova, eu estou na luta, olha o lugar que eu estou. Aqui não é minha terra, aqui não é minha casa, eu não mereço isso. Mas o céu está aberto. Deus está querendo se manifestar, Deus está querendo te mostrar o que Ele nunca te mostrou. Deus está querendo fazer você enxergar o que você nunca viu. Mas você só está olhando para o vento, para a tempestade, para a prova, para a luta, para o deserto, para o lugar que você se encontra. Mas Deus está querendo te dizer, olha a minha glória aí perto de você. Olha, a minha presença está contigo. A fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviam seus próprios filhos como comida. Até os sacerdotes perderam a esperança e as virgens ficaram assentadas sem forças. À beira do caminho, as crianças as crianças morriam de sede e fome. Ninguém podia saciar. 3, para terminar. A esperança profetizada. Porque mesmo, irmãos, naquela situação havia uma promessa. Repita, havia uma promessa. Quem tem promessa de Deus aqui, irmãos?
que te faz vencer, o que te faz enxergar o além de tudo que você está vivendo é a promessa. Eu tenho promessa, essa igreja, o pastor desta igreja, a igreja tem promessa. E se a igreja, e se os irmãos, se eu, se o pastor não olhar para a promessa, a gente para. Porque a luta vem, a prova vem, a adversidade vem. Vem a fome, vem a peste, vem a luta. A apostasia bate na porta. Eu nunca vi um homem dizer que nunca pensou em parar. Mas o que te mantém de pé e o que me mantém de pé, o que mantém essa igreja de pé e viva, além de ser a misericórdia e a graça de Deus, é enxergar a promessa. Nunca se esqueça, eu vou repetir isso daqui, nunca se esqueça da promessa que Deus te fez. Você não pode se esquecer da promessa. Você não pode esquecer a promessa. A mensagem de Jeremias deixou todos desesperados. Em Lamentações, o profeta desvela toda a sua tristeza. Mas mesmo assim não deixou de se lembrar, registrar o quanto Deus é misericordioso. E o tamanho da sua fidelidade, Lamentações 3, 22 e 23. Portanto, assim que diz, as misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. Portanto, assim como Jeremias mudou sua desolação para um estado de esperança, também o Cristo deve desenvolver uma atitude de fé diante da sua dificuldade e enfrentamentos. Ou seja, Jeremias conseguiu mudar. Jeremias conseguiu fazer com que o povo enxergasse a promessa de restauração. Bota aqui, por favor, Jeremias 29, versículo 11. Eu amo esse texto, eu oro toda noite com esse texto. Eu amo esta palavra. A palavra é a promessa de Deus, mesmo estando no cativeiro, irmãos. Mesmo vivendo em um mundo difícil, em um mundo caótico. Nós temos a esperança, e qual é a esperança para esse mundo? É Cristo Jesus. É Jesus Cristo. Ele morreu pelo pecado de toda a humanidade, de todo homem, seja ele o maior e pior que seja, ainda há esperança para ele. Ainda há esperança para uma árvore que se foi cortada. Ainda há esperança para o Brasil, para a nação. Ainda há esperança para aquele que você deixou em casa, para aquele que está no leito de um hospital. Ainda há esperança, diz o Senhor. Olha o que diz Lamentações 29. Porque eu bem sei que pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Você acha que Deus tem um futuro de ruína para você, meu irmão? Você acha que Deus, Ele quer o teu mal? Versículo 12. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e a congregar-vos de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lanceis, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Olha a promessa.
Em tempos difíceis, irmãos, você, eu, somos os Jeremias que vamos anunciar o Cristo, que vamos anunciar a esperança. Que quando no trabalho dizerem assim, olha, o patrão não tem mais o que fazer, as suas reservas se acabaram. Quando na sua casa, todo mundo dizer assim, nossa, fulano ficou desempregada, e eu também, e agora o que faremos? Você vai ter a palavra de Deus no teu coração. E você vai dizer, Deus prometeu que nunca vi um justo desamparado. Deus proverá, Deus vai mudar essa sorte, Deus vai mudar essa situação, Deus vai mudar essa história. Não desista, não desanima, ainda há esperança para você, ainda há esperança para todos. Se coloque de pé. Querido, não permita que o momento que você está vivendo agora apague a promessa que Deus te fez.